Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos aqui reconhecem que precisam do Senhor? Sabe, interessante, ontem nós estávamos num workshop, na verdade, né? Não era nenhuma capacitação, foi um workshop, né? Os irmãos aqui do louvor, né? Alguns dos irmãos, e em um dos momentos eles fizeram uma pergunta, falaram, olha, por que nós precisamos ler a Bíblia? Por que nós precisamos ler a palavra de Deus? E eu me lembro que uma das respostas que eu dei, o pessoal começou a responder, porque a gente precisa conhecer, né, mais da Bíblia, nós precisamos conhecer mais a respeito do Senhor, e porque todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, ela se renova em nosso favor. Sabe, tudo isso é verdade. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Todas as vezes que nós lemos um texto que ele já é conhecido, o Senhor, ele ministra algo diferente no nosso coração. Mas eu me lembro que uma das coisas que eu falei, que eu respondi foi, porque nós precisamos ser alimentados. Não é uma questão de você conhecer algo novo. Não é uma questão só de você aprender algo que você não sabia antes. Não é só uma questão do Senhor ele vir e mostrar algo que você, né, nunca tinha percebido antes. Mas a palavra de Deus, ela é alimento para nós. A Bíblia não é um livro qualquer que você compra e coloca numa estante. E você lê uma vez, já sei o que está escrito nesse livro, eu vou guardar. A Bíblia é uma palavra viva. Todas as vezes que nós lemos, nós estamos nos alimentando dela. Não é só conhecendo algo novo, você percebe? Mas é nos alimentando. Lá na sua casa você tem um prato novo todos os dias? Sua esposa, ela tem um cardápio todo dia diferente. Olha, não vou repetir comida. Algumas irmãs falam, pastor, eu nem cozinho todo dia. De vez em quando eu cozinho. Da mesma forma, você pode comer arroz, feijão e carne todo dia. Não é nenhuma novidade para você. Mas você está sendo o quê? Alimentado. Você está sendo fortalecido. E esse é o motivo de nós precisarmos ter contato com a palavra de Deus. Não é só para comer um cardápio novo, mas é para sermos alimentados pelo Senhor. Amém? E é para isso que nós estamos aqui. Para sermos alimentados, para sermos fortalecidos. E essa semana, enquanto eu orava pelo nosso culto de ministração, o Senhor, ele colocou uma pergunta no meu coração. E é a respeito dessa pergunta que eu quero ministrar para você hoje. E a pergunta que, na verdade, o Senhor, ele fez. Eu estava dirigindo aqui na 73, vindo em direção a Filadélfia. E eu me lembro que, em determinado momento, eu parei no sinal. E o Senhor, ele fez uma pergunta no meu coração, que é a respeito dessa pergunta que eu quero ministrar para você hoje. E o Senhor, ele me perguntou, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E eu me lembro, irmãos, que na hora, vou até confessar aqui para vocês, eu fiz um pedido para o Senhor. E o pedido que eu fiz naquele momento foi em relação às minhas filhas. Não foi em relação a dinheiro, não foi em relação a imigração, não foi em relação a nada além das minhas filhas. Eu falei, Senhor, eu quero ver todas as minhas filhas apaixonadas, servindo na igreja do Senhor. Esse foi o pedido que eu fiz para o Senhor naquela hora. Você sabe aqueles momentos que parece que Deus ele só está esperando você verbalizar alguma coisa? Deus ele já está preparando, ele já tem algo reservado, mas ele só está esperando você se posicionar e falar e liberar a palavra. Sabe como Ana, lembra da história de Ana? Ana estéril, clamava, sempre pedia um filho ao Senhor. Deus queria dar um filho para ela, mas Deus só deu um filho para ela em que momento? No momento em que ela alinhou o coração dela ao coração de Deus. E ela falou, Senhor, me dá um filho, porque se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ao Senhor durante todos os dias. Deus só estava esperando ela falar isso. Deus já queria dar para ela. Mas o Senhor precisava, ela como autoridade, o Senhor ele precisava dela verbalizar. Então o Senhor, na hora que ele ouviu isso, ele falou, tudo bem, agora sim, agora a gente está alinhado. Não é só questão de ter um filho, mas é questão de você ter um filho e você consagrar esse filho a mim. E o resultado da história você sabe. Profeta Samuel, um dos maiores profetas do Velho Testamento. Então, por pelo menos 2 vezes no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele faz essa pergunta. O que queres que eu te faça? E um desses momentos está lá em Marcos, capítulo 10, a partir do verso 45, que diz o seguinte:
Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, irmãos. Que Jesus ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e para dar a vida dele em resgate por muitos. Isso é maravilhoso, porque na cabeça de um religioso, nós só estamos numa reunião como essa para oferecer algo a Deus. Na cabeça de um religioso, você vem para um lugar como esse apenas para entregar alguma coisa para Jesus e para servir ao Senhor. E os religiosos, eles sempre vão condenar aquelas pessoas que vêm para receber algo da parte de Deus. A religião, ela é presunçosa. Os religiosos, eles presumem que eles têm algo dele mesmo para oferecer para o Senhor. Quando a palavra de Deus diz lá em João capítulo 3, verso 27, que diz que tudo aquilo que nós temos foi dado pelo Senhor. Nós não temos absolutamente nada que do céu não tenha sido dado. Então, quando você vier para um lugar como esse, sabe, tem um coração sim de servir ao Senhor, tem um coração sim de entregar alguma coisa para o Senhor, de oferecer o seu melhor ao Senhor, mas principalmente venha para um lugar como esse, com o coração aberto e disposto a receber, porque o nosso Deus, ele tem tudo aquilo que nós precisamos. O nosso Deus, ele é tudo aquilo que nós precisamos. Certa vez fizeram uma pergunta: pastor, como é que eu posso agradar a Deus? E aqui está o segredo: venha para receber. Deus, ele se agrada quando você chega na presença dele e fala: Senhor, eu sei que eu não mereço nada, mas eu sei que o Senhor tem algo maravilhoso para a minha vida e eu quero receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Quando você abre a sua boca para verbalizar isso, quando você vem com um coração como esse, Deus, ele se agrada, porque esse coração está revelando a sua fé no poder e na bondade de Deus. Isso é algo que agrada o Senhor. Quantos aqui já comeram na casa de alguém? Já foi convidado para comer na casa de alguém? A pessoa foi lá, te chamou para jantar, lá na casa. Falou: Joelma, vamos lá em casa jantar, né? Nós estamos aí no jejum. E o pastor, ele falou que nós, durante esse tempo de jejum, a gente precisa convidar pelo menos uma pessoa para poder jantar ou para poder almoçar, para quebrar o jejum juntos. Espero que os irmãos estejam fazendo isso. Estamos igrejando, amém, irmãos? Estamos igrejando. Então é importante você fazer. E aí você imagina, eu chamo a Joelma, eu chamo o Renato, a sua família, eles vão lá para casa. A minha esposa, ela faz, né, um jantar maravilhoso. E eles comem, né, aquela comida. Sabe de que maneira que eles podem demonstrar na prática que eles gostaram da comida? Que eles estão satisfeitos com aquela comida, que aquela comida é gostosa? É comendo de novo, não é verdade? É comendo de novo. Então, quando a pessoa vai lá e repete a comida, significa que ela gostou, está aprovado. E eu, como anfitrião, ao ver isso, eu vou me sentir feliz, eu vou me agradar. Olha, eles estão comendo de novo, significa que a comida ficou boa. Agora, quando não repete, você fica, né, às vezes você... Lembrei aqui da história do pastor Luiz. Irmãos, ele não gosta de marmelada, ele não gosta. E aí teve um dia que chamaram para jantar numa casa, né, um irmão, uma família preciosa. Chamou o pastor Luiz, a pastora Márcia. E eles foram, né, jantar na casa desses irmãos e de sobremesa. O que tinha? Marmelada. E aí eles olharam um para o outro e falaram: meu Deus, se por acaso o pastor Luiz for jantar na sua casa, ele ama pudim, tá bom? E eu sou discípulo. E... para um bom entendedor, né? E aí ele contando, né, que eles foram lá, os anfitriões saíram e eles jogaram fora, escondidinho ali a marmelada, né, porque eles não conseguiam comer e eles ficaram sem graça, né, de falar para os irmãos naquele momento. E aí quando os irmãos voltaram: nossa, pastor, né, você gosta demais, que bênção, já comeu, né, toma mais aqui para o senhor. Aí não teve jeito, teve que comer. Mas quando você repete o prato, irmão, significa que você gostou da comida, você agrada o anfitrião. E da mesma forma é o Senhor, irmãos. Deus, ele não mudou. Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. O Senhor, ele se agrada quando você
repete o prato. O Senhor, Ele se agrada quando você vem para receber algo da parte dEle. Quando você vem semana após semana e fala para o Senhor: Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero repetir o prato. Eu quero mais para a minha vida, eu quero mais para a minha casa, porque eu sei que o Senhor tem mais para mim. O Senhor é tudo aquilo que eu preciso. Irmãos, quando nós temos esse coração para receber do Senhor, o Senhor, Ele se alegra. Amém? Pastor, então quer dizer que eu não devo receber mais nada da parte de Deus, não devo oferecer mais nada para o Senhor? Sabe, não é isso. Tem hora que nós recebemos tanto, que o nosso coração é como o coração de Davi. Lá no Salmo 116, verso 12, onde ele pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Davi, ele estava tão abençoado por Deus, que ele olhou para os lados, o coração grato, e ele questionou: Senhor, o que eu posso oferecer? O que eu posso dar para o Senhor? Para demonstrar esse coração, para demonstrar a minha gratidão. Só que aí no verso 13, ele mesmo responde, ele diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Davi, ele começa perguntando: o que eu posso oferecer para Deus? Mas ele mesmo encerra dizendo: sabe de uma coisa? Eu vou receber mais, eu vou invocar mais, eu vou aclamar mais. Ele começa querendo oferecer, mas ele descobre que quando nós recebemos mais do Senhor, o Senhor, Ele se alegra com isso. Deus, Ele tem prazer em ver você repetindo o prato. Deus, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer com aqueles que têm um coração aberto para receber dEle. E é por isso que a pergunta que Ele está fazendo para você hoje é: o que queres que eu te faça? Pergunta para quem está do seu lado: o que você quer que Deus faça na sua vida hoje? O que você espera receber do Senhor nessa manhã? Continuando no versículo 46, a palavra de Deus, ela diz assim, verso 46, começa dizendo: e foram para Jericó. Jesus, ele estava indo para onde? Para Jericó. E isso é interessante porque, talvez você não saiba, mas a cidade de Jericó era uma cidade que era amaldiçoada. Então o Senhor havia libertado o seu povo da escravidão. Durante 40 anos eles peregrinaram no meio do deserto. E quando eles chegaram ali, diante da terra prometida, eles atravessaram o Rio Jordão. E a primeira cidade que eles deveriam conquistar era a cidade de Jericó. E Deus havia dado uma direção para eles. O Senhor, Ele disse: olha, de tudo aquilo que vocês pegarem das outras cidades, é despojo de vocês. Vocês podem levar para casa. Mas de Jericó, todo o ouro, toda a prata, tudo aquilo que vocês encontrarem nessa cidade, pertence a mim, porque essa é a primeira cidade, e tudo aquilo que é primeiro pertence ao Senhor. Diga assim comigo: tudo aquilo que é primeiro pertence a Deus. Sabe, esse é um princípio da palavra do Senhor. Tudo aquilo que é primeiro pertence a Deus. A Deus. Esse é o princípio das primícias. Só que aí lá em Josué, capítulo 6, verso 26, Josué, ele vem e libera uma maldição. E ele diz assim: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade. Com a perda do seu primogênito, porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Então olha só, irmãos, Josué, ele entrou na cidade, ele conquistou a cidade, ele destruiu a cidade junto com o povo de Deus, e ele amaldiçoou aquele lugar. E ele disse: ninguém vai reedificar essa cidade de novo. Ninguém vai reconstruir essa cidade de novo. Porque se alguém reconstruir essa cidade, o que vai acontecer? Vai perder o filho mais velho, na hora que começar a construir, e depois que terminar a construção da cidade, vai perder o filho mais novo. E aí eu pergunto para você, adivinha o que aconteceu 100 anos depois? 100 anos depois, um homem chamado Hiel, ele decidiu reconstruir a cidade de Jericó. E a história diz que quando ele lançou o fundamento, o filho mais velho, o primogênito dele, morreu. E depois que ele concluiu a reconstrução da cidade, o filho mais novo dele também morreu. Exatamente do mesmo jeito que Josué havia amaldiçoado. E é por isso que a cidade de Jericó é símbolo de maldição até hoje.
Então Jesus, ele estava indo para onde? Ele estava indo para uma cidade amaldiçoada. Jesus, ele estava indo para o lugar da maldição. Jesus, ele estava prestes a ser morto, ele sabia disso. Ele estava ali nos seus últimos momentos de vida antes da crucificação. E ele poderia ter escolhido ir para qualquer lugar, para qualquer cidade, mas ele escolheu ir para a cidade da maldição, para o lugar da maldição. E aí você pode estar pensando, mas pastor, por que o senhor está falando isso? O que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque todos nós, irmãos, presta atenção aqui, de alguma forma, nós vivemos em Jericó. Todos nós moramos em um lugar que é cheio de maldição. A consequência da queda de Adão foi que toda a terra, ela se tornou amaldiçoada como consequência da queda de Adão. Então nós moramos nesse lugar. Nós moramos nesse lugar que é amaldiçoado. Só que Jesus, mesmo sendo Deus, ele abriu mão de toda a sua glória, se fez homem e veio para o lugar da maldição, para poder resgatar a mim e a você, para poder transformar toda a maldição em bênção. Paulo diz lá em Gálatas capítulo 3, que Jesus na cruz do Calvário, ele se fez maldito em nosso lugar, para que nós fôssemos abençoados. Então nós vivemos num lugar, numa terra que é amaldiçoada, mas o Senhor para nós, irmãos, ele transformou toda maldição em bênção, amém? Continuando no verso 46, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Então visualiza a cena aqui comigo. Jesus, ele está nos momentos finais dele, ele decide ir para Jericó, que era o lugar da maldição. E quando ele estava saindo de Jericó, a palavra do Senhor diz que ele se encontrou com um cego mendigo chamado Bartimeu, que vivia à beira do caminho. E esse nome Bartimeu também não é por acaso. Jesus, naquela época, esses dias, né, até me lembrando aqui, um casal de youtubers, eles estavam em Israel, né, mostrando a cidade, mostrando os lugares em Israel. E um dos desejos deles era justamente ouvir alguém falando a língua nativa de Jesus. Era alguém rezar, né, ou orar o Pai Nosso da mesma forma, exatamente como Jesus, né, orou quando ele estava aqui. E Jesus, você sabe, ele, né, na época dele, eles falavam aramaico naquela religião. Naquela região, perdão. Era a língua mais falada. E o hebraico era falado apenas nas sinagogas. E aí esse casal, eles procuraram a língua que é morta, o aramaico. Pouquíssimas pessoas ainda falam no mundo. E eles encontraram um senhorzinho. Que ele começou a rezar, ele rezou o Pai Nosso, né, para aquele casal ali em aramaico. E ela ficou muito emocionada, né, porque é uma língua que é morta. Então Jesus, ele falava aramaico no seu dia a dia, mas nas sinagogas ele falava hebraico. E esse nome Bartimeu em aramaico, ele é uma palavra que é formada por duas outras palavras, que é a palavra bar e a palavra timeu. A palavra bar significa filho. Em hebraico, filho é ben. De onde você vem aí, Ben Jamim, né, que é filho da mão direita. Isso em hebraico. Só que em aramaico, a palavra para filho é a palavra bar. Lembra lá de quando o Senhor, ele virou para Pedro e falou: tu és Simão Bar-Jonas. Então, bar significa filho. Por que Jesus, ele disse isso a respeito de Pedro? Porque o nome do pai dele era Jonas. Então, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas. É como se fosse mineiro, né? O mineiro conversando: ô fulano, você é filho de quem? Quem que é você? Ah, não, eu sou o João, filho lá do Zezinho da padaria, já viu? É igualzinho mineiro, né? Igualzinho, só mineiro que faz isso. Os goianos não fazem isso, não. Sabe, mais ou menos a mesma coisa, né? Então, bar significa filho. E um outro detalhe importante, né? Quando Jesus, ele estava prestes a ser crucificado, Pilatos, ele mandou que os religiosos escolhessem entre Jesus e um outro homem chamado
Barrabás. Lembra? Pilatos, ele, por ocasião da Páscoa, ele tinha que libertar um preso, colocou Jesus e Barrabás, e ele perguntou para a multidão: quem que vocês querem que eu solte? Quem que vocês querem que eu crucifique? E eles falaram o quê? Jesus. Eu quero que você crucifique Jesus. Solta Barrabás. Bar significa o quê? Você aprendeu? Filho. E Aba significa Bar-Aba. Então Barrabás é bar mais a palavra Aba. Aba significa pai. Então o nome Barrabás é filho do pai. Os religiosos naquela época, eles escolheram o filho do pai errado. Eles escolheram Barrabás. Mas glória a Deus que nós escolhemos o filho do pai certo, o filho do Deus Altíssimo. Amém? Os religiosos naquela época, eles escolheram o filho do pai errado, que era um assassino que trouxe morte. Mas nós escolhemos o filho de Deus, que veio para morrer, para nos dar vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, voltando aqui para a história, Jesus ele está saindo desse lugar da maldição. Na beira do caminho, ele se encontra com Bartimeu. Bar, você já aprendeu, quer dizer filho. Timeu é uma outra palavra muito ruim, que significa sujo, imundo. E essa era a situação da vida de Bartimeu. Era alguém que era cego, não enxergava. Era alguém que era mendigo, que dependia da generosidade das pessoas para ter o que comer. Era alguém que morava num lugar amaldiçoado. E ainda por cima o nome dele era um nome ruim. Era filho do imundo. Era filho do sujo. Se você fosse olhar a vida daquele homem, com certeza você ia pensar: olha, não tem como ser diferente. Não tem como a vida dessa pessoa ser mudada. Não tem como ser diferente. Até que Jesus ele vem, passa por aquele caminho, encontra com Bartimeu e transforma completamente a história dele. Sabe, isso é algo que você precisa entender. Não tem como nós nos encontrarmos com Jesus e a nossa vida permanecer a mesma. Não tem como. Fala para quem está do seu lado: não tem como você ter uma experiência com Jesus e a sua vida permanecer a mesma. Talvez você possa estar pensando: ah, pastor, mas é difícil demais. Ah, pastor, mas o senhor não faz ideia do que está acontecendo na minha casa. Eu já tentei de tudo. Presta atenção aqui, irmãos. Não tem como você se encontrar com Jesus, você ter uma experiência com Ele e a sua vida não ser transformada. Pastor, mas é impossível. Essa palavra impossível não existe no dicionário de Deus. Deus ele não vem e tenta para ver se dá certo. Deus ele vem e faz acontecer. Amém? Verso 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse texto aqui de Marcos, ele não entra em detalhes a respeito de algo que Lucas, ele menciona. Porque Bartimeu, ele era cego, mas ele não era surdo. E ele estava ali à beira do caminho, quando ele percebeu que tinha algo diferente no meio daquela multidão. Tinha um barulho diferente, tinha alguém ali, talvez uma conversa paralela, e o pessoal falando: olha, tá ali, o cara tá ali, aquele mestre, né, aquele cara que foi lá e libertou, e que curou não sei quem. Sabe, ele estava escutando a multidão falando. Ele percebeu que Jesus estava lá. E aí ele vai, e para confirmar, ele pergunta: olha, o que está acontecendo? E aí, lá em Lucas capítulo 18, verso 37, eles falam assim: anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então chegaram para ele e falaram: Jesus o Nazareno está passando por aqui. De que maneira que eles chamaram o Senhor Jesus? De Nazareno. Talvez aí na sua cabeça, né, seja algo comum: ah, Jesus ele era o Nazareno porque ele morou na cidade de Nazaré. Mas ser chamado de Nazareno naquela época não era a melhor coisa do mundo, sabia disso? Não era a melhor coisa do mundo. Se você olhar no mapa de Israel, você vai ver que a cidade de Nazaré, ela fica bem no centro do país, bem no meio de Israel. E naquela época você tinha uma rota de comércio muito importante que passava exatamente por Nazaré. Então você tinha ao sul, que era a principal nação daquela época, que era o Egito. Você tinha ao sul. E eles faziam comércio com as nações do norte, né? Com o Líbano, com aquela região da Síria, com o Oriente Médio. E eles precisavam então passar por dentro de Israel para poder chegar nesses lugares.
E essa rota, chamada de Via Maris, tinha até o nome, Via Maris, cruzava exatamente dentro de Nazaré. E da mesma forma, os comerciantes que vinham do oeste, do mar Mediterrâneo, e precisavam transportar suas mercadorias para o leste, eles também passavam por Nazaré. Então Nazaré era um ponto de comércio. Era um lugar onde se encontravam pessoas de tudo quanto é lugar do mundo. Pessoas de tudo quanto é cultura, pessoas de tudo quanto é religião. Pessoas, má caráter, pessoas que estavam ali, que tinham um caráter completamente torto. Havia muita prostituição naquele lugar. Então não era um lugar muito legal para se viver. Tanto é que quando Filipe, ele chegou e foi conversar com Natanael, para falar que ele tinha encontrado o Messias, o que Natanael ele pergunta para Filipe? Mas peraí, será que pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Lembra da história? Já ouviu isso? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Justamente por causa disso, porque Nazaré não era um lugar bom para se morar. Era um lugar de muita promiscuidade. E Jesus, ele era conhecido como Jesus o Nazareno. A multidão chamava Jesus dessa forma, como Jesus o Nazareno. Eles conheciam a Jesus dessa maneira natural. Só que Bartimeu não chamou Jesus de o Nazareno. Bartimeu chamou Jesus de filho de Davi. Filho de Davi é uma expressão que os judeus usam para se referir ao Cristo, ao Messias. Enquanto a multidão só conseguia enxergar um Jesus natural, aquele que morou em Nazaré, Jesus o Nazareno. Thalisson, o rondoniense que fala? O rondoniense. Rondonense. Renato, goiano mais fácil. O goiano. Bartimeu, ele enxergou muito além, porque ele conseguiu perceber quem era Jesus de fato. E ele não chamou de Nazareno, mas ele chamou de filho de Davi. Mesmo sendo cego, irmãos, ele conseguiu enxergar mais do que qualquer um que estava naquela multidão, porque ele enxergou além. E lá no versículo 49, quando Jesus ele ouviu alguém o chamando de maneira diferente, como filho de Davi, ele parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Com certeza, no meio daquela multidão, você tinha pessoas que estavam necessitadas de um milagre da parte do Senhor. Com certeza, no meio daquelas pessoas, tinha muita gente que precisava talvez de uma cura. Muitas pessoas aflitas, pessoas com problema no casamento, pessoas ali com dificuldade com os filhos dentro da sua casa. Só que a palavra de Deus, ela menciona que Jesus ele parou para uma única pessoa. E assim como eu falei para você, não foi uma parada qualquer, porque Jesus ele estava indo para a cruz. Aquela era a última vez que Jesus estava passando por aquele lugar. Jesus ele estava saindo do lugar da maldição de Jericó, estava indo em direção a Jerusalém para ser crucificado. Jesus não ia passar mais por aquele lugar. Quando de repente ele escuta alguém: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que Jesus, presta atenção aqui, por que Jesus parou para aquele homem? Jesus ele parou porque Bartimeu buscou o Senhor de todo o coração? Sim ou não? Com certeza. Porque a multidão, a Bíblia diz que tentou calar Bartimeu, mas ele continuou buscando. Cada vez ele gritava mais alto. Jesus ele parou para Bartimeu porque Bartimeu estava gritando, estava fazendo escândalo no meio de todo mundo? Também, com certeza. Estou gritando aqui, estou clamando. Sabe, tem momentos, irmãos, que a gente precisa gritar, sabia? Não é porque Deus é surdo. Ah, pastor, mas Deus ele sabe tudo, Deus ele sabe. Antes mesmo de sair uma palavra da sua boca, Deus ele sabe o que está no seu coração. Deus ele sabe o que está na sua mente. Deus ele sabe de cada uma das nossas necessidades. Deus ele conhece todas as coisas. Mas, irmãos, tem hora que a gente precisa gritar, sabe por quê? Não é porque Deus ele não sabe, mas é porque o nosso grito, ele revela para nós a intensidade, o desejo do nosso coração. Sabe, a maneira de nós nos expressarmos. E há poder no clamor. Deus, ele ouve o grito de um coração que está aflito. Amém. Então Jesus, ele parou porque Bartimeu buscou de todo o coração. Porque Bartimeu, ele gritou.
mas também porque ele gritou da maneira certa. Ele não gritou Jesus o Nazareno, mas ele gritou Jesus, o filho de Davi. E a maneira como você enxerga o Senhor vai determinar tudo aquilo que você vai receber da parte dele. Sabia disso? Deixa eu contar um segredo aqui, você pode, não vou ministrar a respeito disso não, mas você pode pesquisar depois, deixar como tarefa de casa. Você sabia que todas as pessoas que chamaram Jesus de mestre, nenhuma delas recebeu um milagre sequer? Eu falo mestre porque você tem a palavra que foi traduzida para português como mestre. Você tem várias no original. E existe uma dessas palavras que era professora. Ela simplesmente alguém que ensinava nas sinagogas. Essa palavra, mestre, para se referir ao professor que ensinava, todas as pessoas que chamaram Jesus com essa palavra, nenhuma delas recebeu nada da parte do Senhor. Interessante, né? Por quê, pastor? Porque a maneira como nós enxergamos o Senhor vai determinar aquilo que nós recebemos da parte dele. A multidão não recebeu por quê? Porque eles enxergavam Jesus simplesmente como o Nazareno. Como um cara que veio de uma cidade que era muito mal falada. Mas Bartimeu, ele recebeu o milagre que ele precisava. A vida dele foi transformada. Porque ele reconheceu Jesus como o Filho de Deus. Como o Messias prometido. E ele clamou a ele. E lá no versículo 50, nós percebemos ainda mais a fé daquele homem. Porque ele diz assim, no verso 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Então quando Jesus mandou chamar, o que ele fez, irmãos? Ele ficou parado no lugar? O que ele fez? Ele levantou e jogou a capa fora. Isso aqui é importante você entender, porque essa capa fala a respeito de identidade. Naquela época, as pessoas, os moradores de rua, os homeless, os mendigos, eles usavam uma capa especial, que era feita de couro de camelo, para poder mostrar para as outras pessoas que, de fato, aquela pessoa ali era um morador de rua, que elas podiam ajudar, para poder mostrar para os outros que ela precisava de ajuda. E Bartimeu, ele usava essa capa. E a Bíblia diz que quando Jesus mandou chamar Bartimeu, uma das primeiras coisas que ele fez foi o quê? Foi jogar essa capa fora. Na cabeça dele, o que ele estava imaginando? Espera aí, o Filho de Deus, ele está me chamando. E ele vai me curar. E a minha vida vai ser transformada hoje. Eu não vou precisar mais mendigar. Eu não vou mais precisar dessa capa. Essa capa não faz mais parte da minha vida. Porque eu vou me encontrar com Jesus, com o Filho de Deus, e eu vou ser curado, e a minha vida vai ser transformada, porque todos aqueles que se encontram com Jesus, não tem como a vida permanecer a mesma. Amém. Se você tem imagem correta a respeito de Cristo, não tem como você se encontrar com Ele, e a sua vida permanecer a mesma. A capa falava da identidade dele, de quem ele era. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: qual que é a capa que você está carregando e que você precisa jogar fora? Sabe, o Senhor está aqui, irmãos, Ele está chamando você. Qual que é a capa que você precisa jogar fora hoje? Que você precisa deixar para trás? É a capa de quê? Da miséria? É a capa da dor, é a capa da escravidão do pecado. É a capa da insensibilidade, é a capa do fracassado, do pobre coitado, do viciado. Qual que é a capa que você precisa jogar fora hoje? A capa do inconstante que não consegue ir até o fim nada. Sabe, um tempo atrás eu estava... Claro, você pode subir aqui, por gentileza? Um tempo atrás eu estava assistindo a um vídeo. E desse vídeo tinha uma criancinha, uma menininha de 2, 3 anos de idade, que estava brincando
no fundo do quintal, ali na driveway da casa dela. E do nada essa menininha, ela sozinha, brincando sozinha, a câmera pegou. Do nada essa menininha de repente começa a erguer os braços e ela começa a gritar: "It's okay, God. It's okay. I believe you." Sabe, já tem algum tempo que eu assisti esse vídeo, mas isso me marcou. Tá tudo certo, Deus, tá tudo certo, eu acredito. Uma menininha não devia ter mais do que 3 anos de idade. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque às vezes é isso que falta em nós. Sabe, às vezes o que falta em nós é o coração de Bartimeu, é o coração daquele que clama, daquele que reconhece que precisa e que grita e que busca o Senhor até encontrar. Às vezes o que falta em nós é o coração dessa menininha que busca o Senhor, mas que crê no Senhor. Crê que o Senhor está cuidando da sua vida. Crê que o Senhor está à frente das suas batalhas. Sabe, de clamar não apenas por clamar, para quem sabe Ele ouvir, não, mas clamar na certeza que Ele vai ouvir. E Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Ele vai vir em seu favor e vai transformar aquilo que precisa ser transformado na sua vida. Sabe, de você erguer os braços e falar: Senhor, eu creio no Senhor, eu creio, filho de Davi, eu creio que o Senhor pode mudar a minha casa, eu creio que o Senhor pode mudar a minha família, eu creio que cada um desses alvos que eu tenho colocado nessa fichinha de oração vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Muitas vezes o que falta em nós é isso. Jesus, ele foi para o lugar da maldição para que nós pudéssemos ser abençoados. Gostaria que você se colocasse de pé agora. Eu quero encerrar lendo junto com você o verso 51. Verso 51, a palavra do Senhor, ela diz assim. Vamos ler juntos no 3. 1, 2, 3. Perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Que eu torne. Esse mestre não é o mestre de professor, mas é o mestre dos mestres. É aquele que reconhece que Ele é o Senhor. Não é um mestre qualquer, mas era o Senhor. Você sabe, irmãos, Jesus, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E essa pergunta que Jesus fez foi uma pergunta maravilhosa, porque, você sabe, um rei, ele é acostumado a ser servido. Um rei, ele é acostumado a ter pessoas que o servem 24 horas por dia, que estão ali disponíveis para fazer a sua vontade. Quando você chega diante da presença de um rei, você tem que levar presente, mas não é um presente qualquer. Você não pode chegar na presença do rei e levar qualquer coisa, mas você tem que entregar o melhor. Sabe, é um presente que representa a autoridade e a importância daquele rei, não é verdade? Imagina você ser chamado para visitar o rei Charles. Você vai chegar de qualquer jeito? Você vai se preparar. Você vai vestir a sua melhor roupa. Você vai comprar o melhor presente. Porque o rei está acostumado a ser servido. Só que o Rei dos Reis, ele não perguntou para Bartimeu: o que você pode me oferecer? O que você pode me dar? O que ele perguntou? O que queres que eu te faça? O Rei dos Reis, Ele está te perguntando hoje: o que você quer que eu faça na sua vida? O que você precisa na sua casa? O que você precisa no seu casamento? O que você quer que eu faça na vida dos seus filhos? O que você quer que eu te faça? Lá em Marcos capítulo 10, verso 45, nós começamos com ele, nós vamos encerrar com ele, que diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser, mas ele veio para servir e dar a sua vida
em resgate por muitos. Hoje você só está aqui porque existe um Rei dos Reis que abriu mão de toda a sua glória e veio para servir. Sabe, esse é o coração do Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o coração dele para te abençoar. Sabe, eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora.